Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Paz do Senhor a todos. A gente vai dar uns minutinhos aí para vocês irem entrando, tá? Vai chamando o pessoal. Tem um aviãozinho aí embaixo. Vai mandando aí pro pessoal da igreja, né? A gente não tá junto, infelizmente, né, fisicamente nos templos, mas a igreja continua viva. Então eu queria dizer para você, para chamar o teu irmão, o seu irmão da célula, do PR, ou que seja de outra igreja, você que é de outra igreja e está acompanhando conosco aqui esse culto que vai se iniciar agora, seja muito bem-vindo. O nosso coração está muito alegre em receber você aqui com a gente, na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, igreja aqui de Bauru, Rua Araújo Leite, 648. Estamos aqui com os nossos irmãos, o pastor Romualdo, que é o nosso pastor titular, a irmã Ana, o qual quero agradecer por essa oportunidade de trazer a palavra hoje, ao meu discipulador, o Thiago Erasmo. Vai chamando a galera aí, vai mandando o aviãozinho, vai entrando. Nós vamos começar aí com um período de adoração. Eu vou louvar o Senhor com uma música. Queria que você que está na sua casa, unisse a sua família, que vocês nesse momento estivessem juntos, que vocês desligassem a televisão aí, se possível, que vocês dessem total atenção a esse momento em que nós vamos estar juntos adorando ao Senhor, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos começar aí nos próximos 2 minutos no máximo. Eu quero que você vai chamando a galera aí, vai aquecendo seu coração, vai se preparando. Outra coisa que é importante, pegue uma Bíblia nesse momento, pegue o seu bloco de notas, tá? Deixa o seu celular no jeito, que nós vamos estar juntos aqui para honra e glória do Senhor. Essa live vai durar aí, no máximo nós vamos até 9h30 estourando, no máximo 1 hora de live. Então esteja conosco aí, dedicado e atento para compartilharmos a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vai convidando o pessoal aí, meus queridos. Aleluia. Vai se preparando, vai chamando todo mundo. Enquanto isso, nós vamos adorando aqui ao Senhor. Nós vamos declarar que Ele é grande e que a sua misericórdia dura para sempre, independente do momento, independente da situação. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é fiel, Ele é o nosso Jesus, Ele é grande, amém? Então se reúnem com a sua família e vamos adorar. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, adore o Senhor conosco. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra.
Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar? Glória a Deus. Ele é grande. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Ele jamais vai mudar, porque ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu queria nesse momento falar com você acerca da palavra de hoje. Sem perca de tempo, nós vamos dar início ao estudo da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra comigo aí, já deixasse aberto no livro de Salmos. Salmos, versículo 1. Salmos 80, capítulo 80, versículo 1. E o tema da palavra é: o pastor que restaura. Glória a Deus. Se você estiver na sua casa, você não está aqui na igreja, mas você pode repetir comigo aí: o pastor que restaura. Aleluia. Em tempos como os dias de hoje, nós precisamos saber mais uma vez, através da palavra de Deus, que Ele é o pastor que restaura. Então abra lá em Salmos 80, versículo 1. E eu queria, antes de entrar no texto, eu gostaria de dar uma estrutura para você, um escopo acerca dessa palavra. Gostaria de falar um contexto aqui para você, só para introduzir você no tema. Queria lembrar você que o livro de Salmos é o inário do povo de Israel. Outra coisa importante dizer é que em Salmos nós temos louvor, nós temos lamentos e nós temos oração. Outra coisa importante, os Salmos nos mostram que nós devemos expressar totalmente a Deus nos bons e nos maus momentos. Então o povo orava, o povo lamentava, o povo se regozijava através dos Salmos. Então nós sabemos que os Salmos é o livro do inário do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para introduzir a sua palavra na terra, o seu plano perfeito, o segundo plano de redenção de Deus na terra, sendo o primeiro com Noé, que não deu certo, depois Israel, até chegar em Cristo, o plano perfeito. Então, entenda isso, que o livro de Salmos também servem para nós nos dias de hoje. Por quê, irmãos? Porque Deus nunca fez dois tipos de ser humano ao longo da história. As mesmas pessoas que existiam naquele tempo, elas existem hoje. Com os mesmos pensamentos, da mesma forma, com o mesmo coração. Então essas pessoas estão fadadas a passar por situações difíceis e passaram lá atrás. E nós também estamos passando. Nós sabemos que o momento é caótico, mas saiba que esse salmo vai falar com você hoje. Por quê? O livro de Salmos também fala conosco através da correlação entre as situações que os israelitas passavam e nós passamos, como eu disse aqui. Então, nós precisamos aprender também através dos Salmos quais são as atitudes que nós vamos dar mediante o momento que nós estamos passando. Como nós, como cristãos, vamos responder a tudo isso no meio de uma turbulência tão grande? Então, eu reforço uma coisa para você. Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda é o pastor
que restaura. Eu queria dizer para você aqui, nós vamos ler um salmo que foi Asaf que escreveu. Asaf foi um dos 3 dirigentes do Templo de Salomão, no período da monarquia ainda unida. Não dá para falar a cronologia bíblica inteira aqui do Antigo Testamento, mas nós tivemos aí o período dos juízes, né? Onde Deus levantava juízes para livrar o povo, mediante a sua desobediência. O último juiz foi Samuel. Deus levanta Samuel, que unge a rei Saul. Começou bem, falhou, vem o famoso rei Davi, depois o seu filho Salomão. E ali Salomão, ele restaura o templo de adoração. Assim como o templo de Moisés havia se perdido, agora o templo de Salomão está lá para trazer a glória de Deus. Então, veja que interessante. Nesse período pós-reinado de Salomão, na monarquia unida, nós tivemos o quê? Uma guerra civil. E os seus filhos dividiram o povo de Israel. Então nós temos ali a parte que ficou em cima, norte de Israel, a parte norte de Israel que ficou com o seu filho Jeroboão, e a parte de baixo, o sul, que quem reinou foi o seu filho Roboão. Os dois brigaram e se separaram. Então, nesse período, o povo falhou muito. Se você pegar na parte norte, que ficou com Jeroboão, nenhum rei serviu a Deus. Na parte de Judá, nós tivemos reis que serviram a Deus. E nessas duas extremidades de Israel dividida, nós tivemos profetas que Deus levantou nesses períodos para falar com Israel norte e com Judá no reino dividido. Mas todos eram povo de Deus, todos eram judeus. Por que eu estou introduzindo você nesse sentido? Porque nesse período da monarquia unida até a monarquia dividida do reinado de Israel, foi o período em que os livros poéticos foram escritos. Então, cantares, salmos, que nós estamos falando aqui, entre outros que você sabe. Então, resumindo essa parte, indo mais para frente, eu quero te dar um panorama para você entender onde nós estávamos. Nós sabemos do povo de Israel, que sempre desobedeceu ao Senhor, teve bons momentos sim, mas sempre dando trabalho àquele que o Senhor escolhera. Então, introduzindo você a esse tema, vamos começar a desenvolver a palavra de Deus e nós vamos entender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Então vamos lá, queridos. Vamos começar aqui. Salmo 80, versículo 1 diz assim. Eu queria que você entendesse isso como uma oração de Asaf. Preste bem atenção. Ele escreveu 12 ou 13 capítulos de Salmos, tá? 73 foram escritos por Davi. Esse cara foi um grande adorador. Então, entenda, em períodos de crise, somente os adoradores sobrevivem. Você é um adorador, cara. Entenda isso no seu coração. Vamos entender como um adorador deve se portar para que o pastor possa restaurar todas as coisas. O espírito de adoração precisa estar presente na igreja, porque o pastor ainda restaura. Então diz assim, escuta-nos, pastor de Israel. Aqui eu paro rapidamente. Pastor de Israel, como eu disse, ele escolheu o povo de Israel. E hoje nós somos a sua igreja. Ele sempre nos mostrou o caminho. Continuando o versículo. Tu que conduzes José como um rebanho. Tu que tens o trono sobre os querubins. Olha só como um adorador em períodos de crise, como Israel estava, ele estava clamando nesse período para que Deus tivesse misericórdia do povo, porque o povo estava desviado. Então olha o que o íntimo do Senhor fala aqui. Tu que tens o trono sobre os querubins, todo adorador entende o governo e o senhorio de Cristo. Então entenda que nos momentos mais difíceis da sua vida, Cristo vai estar ao seu lado. Queridos, eu tive um dia muito difícil hoje, de notícias ruins. Mas eu estou aqui porque eu sei que Ele cuida de mim, sempre cuidou. Sempre que eu me senti frustrado em alguma coisa, eu corri para o meu quarto e orei ao Senhor. Não foi desde o começo, mas conforme você vai ganhando maturidade. Senhor, obrigado pelas minhas vitórias. Senhor, obrigado pelas dificuldades, porque eu estou aprendendo com elas. O que importa é você manter o seu coração de adorador como Asaf. E ele continua dizendo assim, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Todo adorador busca a face de Deus para que Deus possa despertar o povo para a vontade de Deus. Em meio a toda essa crise, Deus tem uma vontade boa e perfeita para nós.
E nós precisamos entender o que Deus tem para nós nesse período. O que Deus quer nos ensinar no meio desse deserto, no meio desse vale. Então veja bem, vem e salva-nos. Ele está pedindo aqui, Senhor, nos livra dessa situação, nos tira desse sufoco. Então, eu queria começar a tratar esse assunto, mas vamos ler antes aqui o último versículo, que é o 3 do capítulo 80 de Salmos. Restaura-nos, ó Deus, que é o tema dessa palavra. Pastor, o bom pastor, Cristo, Senhor Deus, restaura o rebanho. Então, olha só que coisa mais linda. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o seu rosto, a sua glória, o seu poder e a sua presença. Então Asaf, passando por um momento difícil, com o povo de Israel, vendo o povo pecando, desviado, ele clama ao Senhor. E ele clama ao Senhor porque o povo estava com todas essas dificuldades e nós também estamos. Mas vamos dar sequência. Eu gostaria que você abrisse agora comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. O que diz aqui, irmãos? Miqueias é o profeta que foi levantado para profetizar nesse período. Como eu disse para vocês, Israel dividida, norte e sul. Então nós temos um profeta profetizando nesse momento de caos para Israel norte e para Israel sul, Judá, para ser mais exato. Vale dizer que Moisés previu e profetizou para o reino de Judá, como eu disse aqui, sobre o cativeiro de Jerusalém. Ele nem sabia disso, mas ele estava intercedendo. O povo estava desviado, mas o profeta viu e estava avisando que se eles não se convertessem, que se eles não voltassem, o povo do sul de Judá ficaria refém na Babilônia no ano 586 a.C. Vamos ver o que ele disse. Miqueias 3:11 diz assim, o profeta falando para os líderes: os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então o que eu queria dizer para você, irmãos? Eu não tenho autoridade para dizer para você, para ser o profeta do caos e falar assim: poxa, tudo está acontecendo porque Deus quer chicotear todo mundo, Deus está punindo as pessoas, Deus está acabando e tal. Eu não tenho autoridade para isso. Mas com base bíblica, todas as vezes que o povo de Deus e todos os moradores da terra foram colocados diante de uma situação contrária, caótica, isso serviu para duas coisas: para o ímpio, para o arrependimento. E eu queria falar uma coisa para vocês. Uma coisa é fato. Nesse momento, a gente percebe que sem Deus, cara, a gente não é nada. A gente percebe quão pequeno nós somos. Eu espero que todos nós possamos perceber isso. Essa é a vontade de Deus. Não que vivamos como medíocres, como miseráveis, mas que nós percebamos que nós dependemos de alguém, que nós precisamos de um Deus todo-poderoso que nos supre em tudo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, esse momento de caos para os ímpios é para arrependimento, para que o povo acorde para aquilo que Deus está fazendo, para que o povo desperte e perceba que Ele é Deus, Ele é o Senhor e Salvador. E nesse período, é o período em que a igreja precisa se levantar. Lucas, mas eu sou cristão, mas eu estou passando por tantos problemas, por tantas dificuldades, você vem falar que eu tenho que ser igreja. Sim, a verdadeira igreja se revela no caos. A verdadeira fé que está baseada em Cristo, ela surge na dificuldade. Porque senão não faz sentido. Isso vai mostrar que o nosso amor não está firmado de fato no Senhor. Percebem? Então, receba essa palavra de Deus no seu coração. Todo período de dificuldade, de caos, serve para o arrependimento do ímpio e vai servir da mesma forma para o alinhamento, para a restauração do justo, que era para estar fazendo diferença nesses dias. E quão rica é a oportunidade que nós temos de abençoar quem está necessitado, de quem está precisando, se não monetariamente, se não com alimento,
não sei, mas que seja com palavra, que seja com esperança, que seja com garra, com ousadia, com a ministração da palavra de Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos o que as pessoas, o mundo precisa para esse momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Em cima desse contexto de Miqueias, o profeta Miqueias, ele está profetizando aqui para Judá a sul, para que ele se arrependesse. Mais para frente, nós vamos ver aqui que no ano 586 a.C. eles foram presos e cativos à Babilônia. Lembre-se que você é um profeta. Lembre-se que você é um profeta. Sempre use a sua vida, a sua voz, para despertar as pessoas, independente se o momento é bom ou ruim. E nós vamos ver um pouco aqui mais para frente uma coisa extremamente importante, mas ainda nesse contexto de Miqueias 3:11, ele está falando com a liderança. Eu creio no meu coração que é um período em que Deus está despertando os homens de governo da igreja para serem generosos, para alinharem o seu coração com a palavra, com o evangelho puro e verdadeiro. Isso, quando essa transformação, essa restauração do pastor, nosso Deus vem através da liderança, toda a igreja é tocada. Nenhum de nós queríamos estar passando por isso. Não é fácil para ninguém. Eu creio que você já está cansado de ficar na sua casa, enjoado. Você precisa trabalhar, você precisa de recursos, você precisa viver. O momento é ruim. Mas tire proveito disso. Da melhor forma, com sabedoria, com entendimento na palavra de Deus. Você é um profeta. Amém? Então eu queria deixar isso fixado no seu coração. Agora nós vamos falar aqui sobre um outro profeta que viveu aproximadamente no mesmo tempo ali de Miqueias. Porém, esse profeta, ele profetizava ali especificamente para o Reino Norte, para a parte de cima de Israel. E abre comigo lá no livro do profeta Oséias, apenas 2 versículos, capítulo 11, versículos 1 e 2 também. Eu vou abrir aqui também para a gente acompanhar junto. Oséias 11, 1 e 2. Olha Deus falando acerca de Israel, do seu povo, ou seja, para nós a igreja hoje. Ele diz assim, ó, quando Israel era menino, olha o amor de Deus, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, que são falsos deuses, e queimavam incenso às imagens de escultura. Esse texto fala sobre idolatria. Eu creio que quando o profeta profetizava no meio do caos, nesse momento, que o povo estava desviado, toda palavra profética, ela serve para despertamento. Às vezes ela vai vir para nos confrontar, na grande maioria das vezes. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, Deus está permitindo isso. Não que foi a vontade de Deus, como eu disse, que Deus seja mau. Mas a Escritura precisa se cumprir. A igreja precisa ser preparada. O povo de Deus precisa abrir os seus olhos para ser luz. Então, Deus falou ao meu coração que é um tempo em que nós, percebendo o quanto nós dependemos de Deus, que nós vamos abandonar algumas idolatrias na nossa vida. Que antes, quando tudo estava normal, nós estávamos vivendo regaladamente, confortáveis, despreocupados com as coisas do Senhor, com o nosso chamado, com o nosso ministério, sem talvez ouvir a voz de Deus. Eu não estou trazendo uma palavra de causa e de tristeza para o seu coração. É uma palavra de ânimo para você. Sabe por quê? Porque o pastor quer restaurar a igreja. O pastor de Israel, ele precisa... O pastor de Israel, ele quer, na verdade, ele procura por verdadeiros adoradores, que no meio do caos, assim como Asaf, que é o texto base de Samuel aqui, de Salmos, capítulo 80, de adoradores que no meio do caos intercedam, clamem pela glória de Deus, que tragam a presença de Deus, que tragam uma palavra de vida. Então, nós como igreja, nesse período, estamos sendo alinhados. Eu sei que talvez você possa estar com dificuldades terrenas. E se você colocar diante de Deus, Ele nunca falhou, Ele jamais falhou, Ele não falha, Ele não vai falhar com você. Mas sempre saiba que a principal área da sua vida é a espiritual.
Conserte isso, porque é o de mais valioso. Tudo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos construindo algo para a eternidade. Então, viva na terra hoje, como diz o C.S. Lewis, né? Pense nas coisas da eternidade. Viva como se você já estivesse lá e ganhe a terra de lambuja. Então, assim, queridos, dificuldades sim, Jesus disse, aflições sim, problemas sim, mas sempre, queridos, de cabeça erguida. Você é um ser humano, você vai sentir a dor, você vai sentir a dificuldade, mas não se esqueça, Ele não mudou. Seja um Asaf nesses dias, um intercessor, um proclamador, aquele que ora, aquele que busca, aquele que se alinha com a vontade de Deus, que percebe, sente o coração de Deus triste pelo momento difícil que o povo está passando e entra na presença de Deus. Você foi chamado para isso. Entenda isso no seu coração. Amém? Então, nós lemos aqui Oséias, capítulo 11, versículos 1 e 2. Deus clamando para que o povo, dizendo ao povo, para que o povo se desperte, demonstrando o seu amor ao povo. E o profeta Oséias trazendo à tona a necessidade do povo se voltar ao Senhor. E por que Oséias está falando isso, gente? Dando uma pincelada, mais à frente, Samaria foi sitiada pelos assírios, um reino extremamente poderoso. No ano 722 a.C. Então perceba, nós como igreja também sempre fomos avisados daquilo que está por vir. Deus sempre levantou profetas para falar conosco. Tudo que acontece é permissão de Deus. Então, reforça o seu coração. Tire o melhor desse momento. Lembre-se das palavras proféticas que você recebeu. Lembre-se no momento da dificuldade tudo que Deus fez por você e que pessoas através do Espírito Santo plantaram coisas magníficas em seu coração. Aquilo que você se abasteceu lá atrás é que vai te manter hoje. Nós estaremos unidos e sairemos mais fortes para brilhar a luz de Cristo aonde nós andarmos. Glória a Deus. Dificuldade sim, um momento complicado sim, mas é um momento em que Deus está tratando o nosso coração. Eu sei que Deus tem o melhor para a sua igreja. Nós precisamos, queridos, ser apurados, nós precisamos ser refinados no fogo. E esse momento está chegando. Cada dia mais Deus está dando sinais à sua volta. Eu não quero dizer que isso já é grande tribulação, não. Mas é um momento, é mais um sinal que Deus está dando. Para que nós, com alegria, recebamos a sua palavra e nos voltemos a Ele. Amém? Então, dando sequência, queridos. No ano 539 a.C., os judeus que foram espalhados pelo mundo, na parte norte de Israel, porque isso que os profetas profetizaram aconteceu. O povo não ouviu. Então, veja bem, depois desse reino dividido, Israel é destruída, a parte norte, a parte de cima ali no mapinha. Eles foram exterminados, literalmente. Os que sobraram foram espalhados pelo mundo. E a parte de baixo, de Judá, esse povo que ficou ali, que também não ouviu a voz de Deus através do profeta, eles passaram por um problema também caótico. Eles foram sitiados, Samaria foi sitiada. Assim como Jerusalém na parte de baixo foi sitiada, ficando em Judá, na parte de cima Samaria também foi destruída junto com o povo de Israel na parte norte. Então veja bem, queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e entender que ela é profética do começo ao fim. Os nossos dias são proféticos. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesses dias. E Ele está falando conosco. E depois disso, irmãos, como eu estava dizendo, no ano 539 a.C., o povo é restaurado. O povo sai dos 70 anos de exílio na Babilônia e entra a história de Esdras e Neemias reconstruindo todas as coisas. Então eu quero dizer para você, nós estamos passando por um momento caótico sim. Muitas vezes Deus falou conosco, nós não ouvimos. Deus permite todas as coisas, mas através do arrependimento, através do alinhamento, através da redenção das pessoas à palavra de Cristo, através do entendimento, da metanoia na mente, o que acontece, queridos? Através do arrependimento, sempre que o povo clamou, o coração de Deus se quebrantou e perdoou o povo, e por inúmeras vezes Ele reconstruiu todas as coisas e deu mais uma oportunidade. Eu creio que depois desse período Deus vai nos dar mais uma oportunidade. O Espírito fala no meu coração agora para que você não perca essa oportunidade de ser quem Deus te escolheu para ser em toda a beleza do chamado e dessa história que já foi escrita previamente.
Deus conhece todos os tempos e todas as coisas. E o bom pastor, ele ainda restaura. Mas em tempos de crise, precisam se levantar os Asafs, os salmistas, os adoradores, que não são líderes como o profeta disse, as pessoas que usam a plataforma ou que servem na igreja, ou enfim, aqueles que creem em Deus, que se utilizam de coisas erradas para ganhar dinheiro, para usar o povo, para fazer coisas erradas. Que nós possamos aprender com essa palavra, que Deus procura verdadeiros adoradores, que independente da situação, independente do que aconteça, eles estarão ali. Deus está mexendo com aquilo que é abalável aos nossos olhos, para que se revele o inabalável. Nós não somos daqui, nós pertencemos a um outro reino. Você que já conhece a palavra, você que nos escuta e nunca ouviu a palavra, ou que conhece, está desviado, sim, Deus tem um plano na sua vida e Deus quer nos despertar para esse tempo, queridos, que está por vir. O tempo que vai preceder a volta de Jesus, a sua igreja preparada, cheia de amor, cheia do fogo, cheia da palavra, do entendimento, pregando o evangelho do reino. Nós estamos sendo preparados para isso. Pense nas coisas espirituais, acerte a sua vida espiritual com Jesus. E as coisas terrenas, cara, Ele vai cuidar de você. Talvez é isso que está te preocupando e te deixando louco, esse momento, essas incertezas, a calamidade, mas olha só. O plano de Deus sempre foi muito acima. O povo de Israel também esperava um Deus que fosse livrá-los dos problemas terrenos. E Cristo vem com uma proposta muito maior e eterna que somente os espirituais podem entender. Então comece buscando Mateus 6,33. A partir do reino, as demais coisas Ele vai cuidar de você. Mas comece pelo espiritual. Você é um sacerdote, você é um profeta. Como nós lemos aqui, Deus está preparando, queridos. Os profetas avisam, aqui como nós lemos em Miqueias, falando para a liderança, Ele está preparando uma geração, está realinhando o sacerdócio, os levitas para esses dias. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. O pastor de Israel restaura, mas que se levantem os adoradores, que se levantem aqueles que têm a visão de águia, aguçada para as coisas de Deus, e não olham somente o momento que está acontecendo ali. Esse é o momento, queridos, como a palavra já nos dizia, e cada vez mais conforme os anos forem passando, que somente aqueles que tiverem fé suportarão. Chegarão dias em que somente aqueles que têm fé suportarão. Então, fortaleça o teu coração em Deus. Amém? Então, queridos, queria que você fosse para a gente encerrar lá no Salmo, versículo 8. Vamos terminar esse capítulo em alguns versículos específicos. Salmos, capítulo 80, versículo 8, diz assim: do Egito trouxeste uma videira, o adorador Asaf, orando ao Senhor. Lembra, Senhor, do Egito trouxeste uma videira. Egito sempre representou o reino das trevas. Trouxeste uma videira. Videira no Antigo Testamento sempre representou Israel, o seu povo, que hoje nós podemos trazer para a igreja. Não podemos esquecer sempre disso, que Ele nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o amor de Deus por nós. Um adorador sempre se lembra daquilo que Deus fez, de quem Ele é. E continuando o versículo diz assim: expulsaste as nações e a plantaste. Aqui ele está falando de Israel. Expulsou os inimigos e plantou Israel como sendo a cidade que traria a tua palavra a todas as nações da terra, como sendo um exemplo para as demais nações. Hoje, isso foi transportado para a igreja, depois que Cristo veio e fez a sua obra perfeita, morrendo na cruz do Calvário. Nós somos a igreja. Ele nos escolheu, Ele nos plantou. Continuando, vai lá comigo para a gente encerrar, no versículo 17. Um pouquinho mais à frente, diz assim a palavra do Senhor: Asaf clamando que essa seja sempre a nossa oração, como ele tem orado, como ele orou aqui. Repouse, Deus, a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que fizeste crescer, que para ti fizeste crescer. Aqui ele está falando de Israel, mas nós hoje somos a sua igreja. Então, versículo 18, primeiro ponto: não nos desviaremos de ti. Asaf está clamando para que Deus acorde e abra os olhos do povo, para que o povo seja restaurado. E a oração que ele faz é que o povo jamais se desvie. Então você que está ouvindo essa palavra, entenda uma coisa: Deus está permitindo isso.
mas para que você acorde, desperte, como eu já disse várias vezes, para que você não se desvie mais, para que você veja que tudo que você tem é Deus e que Ele está colocando a mão naquilo que talvez você valorizou tanto ou idolatrou. Não veja esse caos, sabe, como falta de amor da parte de Deus, porque Ele não muda, o amor dele é o mesmo. Mas talvez que você veja que você poderia estar dando mais atenção àquilo que Ele colocou nas suas mãos, a sua palavra perfeita. Eu sinto Deus falando no meu coração com alguém aí. Eu sei que Deus está falando com você. E continuando, ele diz assim: vivifica-nos. No meio do caos, Asaf está clamando: Senhor, nos vivifica. Nós não vamos nos desviar, primeiro ponto que eu disse. E o segundo ponto, nos traz vida de novo. Deus quer vivificar a igreja. Deus quer vivificar o seu povo para os dias que estão por vir, mas Deus não prepara guerreiros com chupeta. Deus prepara guerreiros para ser forjados na dificuldade. Não é a primeira crise que nós estamos passando, não é a primeira pandemia. Já vieram várias, veio essa e virão outras, porque é apocalíptico. E aquele que plantou a sua casa, que estabeleceu a sua casa sobre a areia, esse não vai subsistir. A ira de Deus existe, mas o amor dele veio para livrar você dessa ira. Deus quer salvar. E ele continua dizendo assim, terceiro ponto aqui do versículo 18 que eu anotei: e invocaremos o seu nome. A igreja vai voltar a invocar ao Senhor. Eu creio nisso. Através de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está abrindo os nossos olhos. E o último versículo diz assim, Salmos 80, 19, versículo 19 diz assim: restaura-nos. Meu Deus, que o Espírito fale no seu coração, porque Ele falou no meu coração. Lucas, faça essa oração de Asaf, tenha esse mesmo Espírito nesses dias, como igreja. Restaura-nos. Sim, faz de novo, Senhor, recomeça conosco. Restaura-nos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejamos salvos. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, querido. Ele está abalando aquilo que nós valorizamos para que nós possamos dar valor àquilo que é inabalável. A restauração acontece diante do arrependimento, da intercessão, da oração e da adoração, queridos. Esse é o coração do servo de Deus. Nós precisamos dar a resposta certa nesses dias. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, remoa essa palavra durante essa semana. Eu encerro essa palavra aqui. Eu espero que o Senhor ministre você poderosamente, porque Ele é e continua sendo o pastor que restaura todas as áreas da sua vida, mas Ele sempre permite que as dificuldades venham para que nós possamos perceber o que realmente importa. O que realmente importa para Ele é você. E para você, o que realmente importa? É isso que Ele está mexendo. Parece ser uma palavra complexa, talvez você queria ouvir que Deus vai te abençoar e te dar todas essas coisas. Querido, se você se alinhar com Ele, essas coisas vão correr atrás de você como consequência. O que Deus quer é restaurar o seu coração. Seja como Asaf nesses dias. Que você possa orar: pastor de Israel, que conduz o teu rebanho, restaura-nos e nos salva diante de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou fazer mais uma breve adoração. Queria que você orasse, reunisse sua família, para que nós possamos orar. Em seguida eu vou fazer uma breve oração, adorar, né? E em seguida fazer uma breve oração, para que nós possamos encerrar esse culto ao Senhor juntos aqui. Amém? Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Aleluia!
É isso. Ele é o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Escute. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar, neste lugar. Essa canção é profética, vamos adorar. Tão claro, seu brilho é maior. Claro, tão claro, seu brilho é maior que a luz do sol. Que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é o leão, Ele é leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Nesse lugar. Te adoramos, Espírito Santo. Eu quero orar agora com os irmãos presentes aqui na live, Jesus. Nós declaramos que Tu és o leão. Nós declaramos, Senhor Jesus, que Tu és o governador acima de todos. Acima de todos, Senhor, os prefeitos, acima de todos os governadores, acima, Senhor, de todos os presidentes. Oh, de todas as associações, oh Deus, de todas as organizações. Tu és aquele que reina e vive para sempre, Senhor. Ó pastor de Israel, restaura-nos nesses dias e salva-nos de nós mesmos, e salva-nos, ó Deus, da nossa cegueira, da nossa idolatria, ó Senhor, da nossa mente que ainda não está crucificada com Cristo. Oh Espírito Santo, clamamos em família nesse momento como Teu povo, Senhor. Que esse momento, Senhor, o Senhor possa restaurar a igreja, Senhor. Que Tu possa abrir os nossos olhos para aquilo que de fato importa.
Restaura o justo, Senhor, e traz o ímpio ao arrependimento. Tu ainda é aquele que reina, nós dependemos de Ti. Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo que nós precisamos. Senhor, clamamos pelo Brasil, clamamos pelas nações da terra. Toca com o Teu poder, ó Deus. Nada foge do Seu controle, nada foge dos Teus olhos. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Espírito Santo, nessa noite. Restaura, pastor de Israel, nosso pastor, o dono da igreja. Restaure em nossos dias o nosso coração, a nossa visão, Senhor, a nossa mente. E salva-nos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, querido. Nós vamos encerrando a live por aqui. Fique firme com Jesus. Ele é o pastor que restaura. Que Deus te abençoe. E a gente se vê na próxima live aqui nessa página no domingão, às 19 horas. Esperamos por você. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.